Então, você vai utilizar a seta descendente quando você perceber que um pensamento automático que desperta uma resposta emocional no seu paciente, que tem conteúdo ali emocional importante, você vai pegar esse pensamento e vai fazer perguntas do tipo: e se isso for verdade? O que isso significa para você? O que há de pior nisso? E se isso é verdade? O que há de pior de acontecer? Vai gerar em torno dessas perguntas. Então, vamos aqui ver um exemplo aqui de como isso é feito. Como pode ser feito na sessão? Pode ser feito você registrando com o cliente, com uma folha, registrando junto com o cliente, ou pode ser fazendo verbalmente, você perguntando e você anotando. Para você, é importante que você anote, para que você consiga identificar, ou então fazendo junto com o próprio paciente. Então, aqui, esse primeiro retângulo em vermelho, nós temos um pensamento automático. Então, está aqui um pensamento automático identificado de uma situação. Isso aqui é tudo fictício, tá? Isso é fictício, uma coisa que eu criei. Identificado de uma situação em que o paciente teme demais que a namorada venha romper o namoro. Então, todas as vezes que a namorada briga com ele, a namorada chama atenção ou fica de mal com ele, ele teme demais que o namoro venha se romper. Então, ele pensa: se o namoro terminar, se minha namorada me deixar, me largar, nunca conseguirei ficar com alguém. Então, isso é um pensamento automático quente, e revela uma resposta emocional intensa: eu nunca vou conseguir ficar com ninguém. Então, esse é o pensamento. Então, a partir desses pensamentos, nós vamos fazer essas perguntas que estão aqui. E se isso for verdade? O que isso significa? Então, vamos ver como vai desenrolar? Então, tá. Então, você está lá no processo terapêutico e o paciente diz assim: se a minha namorada me abandonar, me largar, nunca conseguirei ficar com ninguém. Aí agora eu quero identificar a crença central, porque esse pensamento é um pensamento automático que gera uma resposta emocional no cliente. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: tá, e se você realmente não conseguir ninguém? E se isso for verdade? O que isso significa? Vai estar aqui em verde, né? E se isso for verdade? Tá. O que isso significa? Vou estragar tudo. Simplesmente não sou capaz de dar certo nos relacionamentos íntimos. Tá. E se você então estragar tudo, você não é capaz de dar certo nos relacionamentos íntimos, se isso for verdade, então, você está me dizendo que você vai estragar tudo. O que isso significa? Que eu não sou bom em nada. Sou um inútil. Sou cheio de defeitos. Tá, e se isso for verdade, que você realmente é um inútil, cheio de defeitos, o que isso significa? Eu não sou capaz de fazer nada certo. Sempre serei sozinho. Então, aqui nós chegamos à crença central de que ele não é capaz de fazer nada certo e que ele é sozinho, solitário. Então, aqui chegamos às crenças centrais do cliente. Como eu sei que é a crença central? Porque ele vai se autodescrever. As crenças centrais aparecem como uma descrição. Não sou capaz. Eu não sou capaz. É a visão que ele vê. Eu sempre serei sozinho. Sou solitário. Então, a flecha descendente vai cavucar até o nível mais profundo, que é a crença nuclear, a crença central. Então, simplesmente você vai pegar o pensamento automático do cliente e você vai fazer essas perguntas. Tá? Então, se realmente isso for verdade,
que você não vai conseguir ficar com mais ninguém. O que isso representa para você? O que isso significa? Eu vou estragar tudo e simplesmente não sou capaz de dar certo nos relacionamentos íntimos. Então, isso aqui pode ser para qualquer tipo de pensamento. Eu trouxe um aqui, mas pode ser um pensamento de uma pessoa que pensa que, por exemplo, ela está diante de uma apresentação, de uma avaliação, e ela pensa, não vou dar conta. Tá, e se isso for verdade que você não vai dar conta da apresentação? O que isso significa? Significa que eu não vou saber apresentar e falar as coisas certas no dia da apresentação. Tá, e se isso for verdade? E se você realmente não conseguir falar no dia da apresentação? O que isso representa para você? Representa que eu não sei fazer as coisas direito, que eu não sou bom o suficiente, tá? E se você não é bom o suficiente, o que isso significa? Que eu sou incompetente, que eu sou incapaz. Então, chegamos aqui à crença central. Então, sempre vai gerar em torno dessas perguntas, né? O que isso significa, e se isso for verdade, o que isso representa para você. Então, a gente vai pegando esses pensamentos, né, e vamos cavucando até chegar às crenças centrais.